Eu tenho uma mensagem para você. Vamos entender? Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. A nossa história, ela começa em um período muito triste do povo de Israel, no qual eles foram arrancados da sua terra. Eles foram levados como prisioneiros de guerra para uma outra nação chamada Babilônia. E eles passaram por um período muito longo de escravidão, um período muito triste, um período de dor e de lágrimas. E no meio desse povo havia um jovem chamado Ezequiel. E este nome significa Deus fortalece. E era o que o povo de Israel precisava nesse período, de fortalecer-se diante de Deus. Eles estavam quebrados, eles estavam abandonados, eles estavam tristes e sem esperanças. E quem sabe essa mensagem vai ter um efeito enorme na sua vida. Quem sabe você está esperando por um livramento de Deus que ainda não veio. Quem sabe as tuas esperanças acabaram por completas. Quem sabe você buscou de todas as formas, mas o teu coração hoje está quebrado e você está desanimado. Verso de número 3 nos diz assim: E me disse, o próprio Deus, através dessa visão, perguntou para Ezequiel: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Passamos por muitas situações nas nossas vidas a qual nós pensamos que não há mais uma solução, não tem uma saída. E Deus ele nos pergunta: será que existe algo impossível para ele? Ezequiel responde: Tu sabes se esses ossos podem reviver. Ou seja, já fazia muito tempo que aqueles ossos estavam naquele local, que multidões haviam morrido e se aglomeravam um em cima dos outros, e com o passar do tempo havia somente ossos sequíssimos. Quem sabe na tua vida você tem buscado de Deus algo, e já faz muito tempo você tem buscado a ajuda do céu e talvez as suas esperanças tenham acabado. Mas Deus hoje pergunta para você: será que eu posso fazer algo novo do que aconteceu? E Deus perguntou para Ezequiel: será que estes ossos que representam a nação de Israel, será que esses ossos poderão reviver novamente? Será que Deus pode mudar essa história? Pois bem, no versículo de número 7 nos diz assim: Então profetizei. Deus mandou Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos. E hoje eu quero te dizer, pela palavra do Senhor, comece a profetizar sobre a sua vida. Comece não somente a contemplar os ossos secos, mas comece agora a profetizar sobre o vale de ossos secos que você está passando. Se você não está vendo esperanças, se você está se sentindo desanimado, angustiado, se tuas forças acabaram, Deus pede para você profetizar, para você declarar palavras de mudança, palavras de vida, palavras de restauração. E foi o que Ezequiel fez, segundo a palavra do Senhor que pediu para ele profetizar sobre esses ossos secos. E a coisa começou a mudar. Quando Ezequiel profetizou,
a Bíblia nos conta que os ossos começaram a se debater. Aquela multidão de ossos começaram a se debater e agora os ossos começaram a se ligar no seu próprio osso e começaram a surgir tendões, peles, carne, cabelo, e um exército começou a se formar diante de Ezequiel. O verso de número 11 diz assim: Então me disse, Deus está falando, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então é assim que muitos se sentem. Muitos se sentem sem esperança. Muitos se sentem vazios. Muitos se sentem cortados, separados, mortos. Essa é a condição do povo de Israel. Porém, quando Ezequiel começa a profetizar sobre esta situação, a Bíblia nos conta que aqueles ossos começaram a se debaterem. Então começou a haver um rebuliço naquele vale de ossos secos e os ossos começaram a se juntar. E aqueles ossos começaram a criar carnes, nervos, tendões, pele, cabelo. E o milagre de Deus estava acontecendo. Mas foi necessário que Ezequiel profetizasse sobre o vale de ossos secos. E neste dia, a mensagem principal que eu quero deixar para você é: comece a profetizar sobre a tua vida, sobre a situação que você está passando. Comece a levantar um clamor para Deus realizar o milagre. Verso de número 12 diz assim: Portanto, profetiza e diz, e assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e eu vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trareis a terra de Israel. Então não existe nenhuma situação, não existe nada que aconteça na nossa vida a qual Deus não possa mudar a situação. Não há nada que aconteça de ruim que Deus não possa nos ajudar a entender e a mudar as situações. Verso de número 13: E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó meu povo. Desde antes o cativeiro babilônico, Deus ele sempre andou com aquele povo, porém aquele povo estava distante, estava um povo idólatra, e agora eles começaram a ser escravizados. Então muitas coisas que acontecem nas nossas vidas são consequências dos nossos atos, dos nossos erros. Vem ao nosso socorro e que Deus possa trabalhar na tua vida. Demorou 50 anos para que aquela profecia de Ezequiel se cumprisse. Porém, aquela profecia, ela se cumpriu, aqueles ossos se juntaram, aquela nação se reuniu de novo, aquele cativeiro passou, aquela sombra da morte, aquele vale desapareceu e o povo recebeu o livramento do Senhor. Então comece a profetizar, comece a clamar. Por mais que o tempo tenha passado, Deus ainda tem um milagre para a tua vida. Deus te abençoe.